Olá, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da palavra do Senhor. Amém? Estudo do agora. A lei como promessa de Deus para nós. A lei como promessa de Deus para nós. Vamos orar e agradecer a Deus pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos deu, né? E o Espírito Santo nos ajudando para compreender o que o Senhor quer nos mostrar no dia de hoje. Amém? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal aí, se inscreve no canal para chegar a muitas pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus. Vamos junto, vamos orar. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse estudo das tuas santas palavras. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem aberto para nós. Obrigado pela tua paciência conosco. Perdão pelos nossos pecados. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs aonde estiver, Senhor. No Japão, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, em Portugal. Que a tua graça seja derramada sobre todos aqui do meu país, o Brasil, para mais um estudo das tuas santas palavras. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Muito bem, vamos lá. A lei como promessa de Deus para nós. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, e vamos dar uma lida aqui. Romanos capítulo 3, versículo 20. Está escrito assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós não somos salvos pela lei, mas a lei mostra o pecado, está dizendo, Paulo está dizendo isso para nós, né? Inspirado pelo poder do Espírito Santo, Paulo está dizendo isso para nós. A lei não te salva, mas ela mostra para você onde está o pecado. Amém? Então, veja que a lei é como um espelho. A lei é como um espelho na nossa vida, tá? Mostra o pecado, mas não limpa o pecado. O espelho mostra o teu rosto sujo, mas ele não limpa. É você que tem que limpar. Você entende? Queridos, ninguém pode se salvar pelas obras, tá? Nem que seja obras de obediência. A salvação, né, é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Por isso, no verso 28 aqui, né, de Romanos capítulo 3 ainda, fala assim, ó: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Você está vendo? É pela fé em Jesus Cristo, independentemente pela lei. Entendeu? Então, fica bem claro aqui para nós o que Deus está nos mostrando aqui. Não é, queridos? Né? Ou seja, o que Paulo falou aqui? Sem obediência às obras da lei. Paulo está dizendo. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, sem obediência das obras da lei. É isso que Paulo está dizendo aqui no texto. Amados, primeiro você é perdoado, né? E salvo, sem necessidade de obediência, unicamente pela confissão dos pecados. Nós somos salvos exatamente assim. Primeiro você é salvo, né? É perdoado e salvo, sem a necessidade da obediência, unicamente pela confissão do seu pecado, tá? Você é salvo, tá? O arrependimento também, né? Dado ali pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo dá o arrependimento para você, que você se arrepende, né? E o Espírito Santo dá para você, você é salvo, tá? Aí, então, o Espírito Santo gera em você a natureza santa de filhos e filhas de Deus. Só assim. É dessa forma. O trabalho do Espírito Santo é gerar em você o rosto de Jesus, o caráter de Jesus. Entendeu? A fé em Jesus. Agora, como filhos e filhas de Deus, nós vamos voltar a viver no pecado. Como filhos e filhas de Deus, nós vamos voltar a viver no pecado ou vamos viver em obediência ao nosso Pai? O que você acha?
Hã? Será que os filhos de Deus anulam a lei de Deus? Ou tem prazer em obedecer à lei de Deus, à lei do Senhor? O que você acha aí? Veja que o Senhor disse em Romanos 3, capítulo 21. Você quer ver o que ele disse? Né? Anulamos, pois, a lei pela fé. Paulo falou, não. Paulo disse não, está escrito na Bíblia. Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei do Senhor. Não anula nada. Ela não te salva, mas ela te mostra o pecado. Então Paulo fala assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo fala não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Queridos, a lei é para os filhos de Deus, agora, para que serviria a lei de Deus, agora no tempo do fim, e antigamente também. A lei servia para quê? Né, de Deus. Servia para os filhos e filhas de Deus obedientes a Deus. Sabe por quê? Os ímpios ou perdidos não servem a lei de Deus. Porque eles já estão perdidos, queridos. Tá? Porque eles não têm prazer em obedecer à lei de Deus. Quando você vê o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala assim, ó, filhinhos, Deus está falando, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Deus está falando. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é o advogado? Que a Bíblia fala? Fala, Jesus Cristo, o justo. Você entendeu? Nós temos um advogado que nos defende, que é Jesus Cristo, o justo. Tá? Meu irmão, considerando, tá, que a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, diz que pecado é a transgressão da lei. Agora, na mesma carta de João, capítulo 2, versículo 1, fala, filhinhos, né? Escrevo essas coisas para que não pequeis. Ou seja, se alguém pecar, tem um advogado. João fala que é Jesus Cristo. João está dizendo que não devemos transgredir a lei de Deus. É isso que João está dizendo. Tá? Mas se você pecar, ele fala, tem um advogado para te defender. Mas como que esse advogado vai te defender? Se você confessar o seu pecado. Pecados acariciados, pecados conhecidos. Tá bom? Você tem um advogado. Se você confessar o seu pecado, aí você está salvo. Tá? Já no verso 2 aí, né, de João 3, fala que ele é a propiciação para o nosso pecado, não a lei. Jesus é a propiciação para o nosso pecado, está escrito na Bíblia. Tá? Veja que João foi no ponto certo, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o salvador da nossa vida. Jesus é o salvador da nossa vida. Mas, uma vez salvo, presta bem atenção, mas, uma vez salvo em Jesus, esperamos no nosso Deus, né? Uma vez salvo em Jesus, também temos que expressar nosso amor para com Jesus. E como que nós expressamos nosso amor para com Jesus? A Bíblia fala, guardando seus mandamentos, no verso 3 aí. A Bíblia fala, deixa bem claro que é guardando os mandamentos de Deus. Quando você vai aí no João. Tá? Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. João capítulo 2, versículo 4. Queridos, aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos, ele é um mentiroso. E além disso, está mentindo para ele mesmo. Deus falou que não ama ele. Sabe por quê? Meu amado, o Evangelho de João 15, 10, aqui Jesus
falando em João 15:10, Jesus fala que ele guardou os mandamentos do Pai. Tá? No Evangelho de João aqui, né? Ele fala que ele guardou os mandamentos do Pai. Você quer ver? João 15:10. Olha só. Se guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no amor dele eu permaneço. Jesus guardou os mandamentos. Aqui Jesus está falando que guardou os mandamentos. Palavras de Jesus, meu irmão. João 15:10. Queridos, a lei de Deus são 10 promessas de perdão e salvação. Ou seja, é um muro de proteção para você que é filho e filha de Deus. Para você que é filho e filha de Deus. É um muro de proteção à lei. Para você. Tá? Temos que terminar esse estudo aqui com esse texto de João 14, versículo 21. Olha o que está escrito aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, Jesus disse, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você entendeu? Jesus está dizendo aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então Jesus fala assim, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Que texto poderoso que Jesus disse. João 14, 21. Meu amado, deixe que o Espírito Santo, implante em você diariamente a mente santa e obediente de Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia! Que estudo maravilhoso que nós poderíamos ficar aqui, muito tempo falando, tá? A lei como promessa de Deus para nós. A lei é uma promessa. Ela serve de muro de proteção para você. Não salva. Mas ela te mostra onde está o pecado, a sua sujeira. Ela te mostra onde você vai pecar. Deus é maravilhoso, meu irmão. Ele não esquece dos seus filhos nunca. Que estudo bom, né? Para terminar a semana, né? Fizemos um estudo maravilhoso aqui. Né? Foi rápido, mas ele foi objetivo. Foi no ponto certo. Né? Para os filhos de Deus, que ama a Deus. Que Deus tome conta de você, onde você estiver. Que a graça do nosso Senhor seja derramada sobre você e sua família. Né? E vamos encerrar a semana. Próxima semana continuamos, né? Sábado nós vamos dar a introdução da lição, o que nós vamos aprender a partir do primeiro dia da semana, no domingo, tá bom? Vamos orar, quero orar para você e sua família. Vamos orar junto. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu estudo, pela tua santa lei e pela misericórdia que o Senhor deixa para conosco. Nos abençoa, nos transforma teus filhos e tuas filhas, implanta em nós, no nosso coração, escreve dentro do nosso coração a tua santa lei, Senhor, para que possamos seguir os teus caminhos, os teus preceitos, os caminhos retos que o Senhor nos deixou. Obrigado por deixar o Espírito Santo nos ajudando a fazer essa caminhada no deserto, até chegar ao Senhor. Bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade para todo sempre. Nós te agradecemos por esse estudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você e da sua família, tá bom? Tchau, pessoal. Até sábado. Vamos ver o que nós vamos estudar, tá bom? Com a graça de nosso Senhor. Eu já te adianto aqui, né, o título, né? E vou te adiantar o título aqui, ó. O que nós vamos fazer a introdução, ó. Vivendo a lei. Se você está dizendo aqui a lei é como promessa de Deus para nós, então vai vir um estudo aí, vivendo a lei. Como que nós devemos viver a lei? Vamos aprender isso, né, sábado na introdução, tá bom? Tchau, pessoal. Fica com a paz do Senhor. E um feliz, né, sábado, daqui a pouco já é sábado, ao pôr do sol. E que Deus tome conta de você,
né, e da sua família. E um bom final de semana. Feliz sábado para todos daqui a pouco. Tchau.